Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, lição para jovens. Estamos estudando nessa semana a lição de número 2, a cosmovisão cristã em um mundo de ideologias. Subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e as mensagens e o esboço das mensagens que nós temos ali postado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Cosmos do latim, mundo do grego, universo. Ou seja, a cosmovisão cristã, como o jovem cristão vê e se comporta e vive em um mundo cheio de ideologias, ou seja, sistema de ideias, valores e princípios que define uma determinada visão do mundo fundamentado e orientado à forma de agir de uma pessoa ou de um grupo social. Pode ser um partido político, pode ser um movimento social e pode ser também um grupo religioso. Como o jovem cristão se comporta nesse mundo? Esse mundo corrompido pelo pecado, esse mundo cheio de ideologias que contradizem os princípios da palavra de Deus. Esse é o mundo em que o jovem está vivendo. Agora, os jovens cristãos estão capacitados, estão preparados ou estão preocupados e se preparando a cada dia para enfrentar este mundo cheio de ideologias? Nós devemos pensar nisso e levar até os jovens, e os jovens que pensam assim, que têm uma visão de um mundo diferente, que pensa muito além daqueles que não são cristãos. O jovem cristão deve pensar em trazer estes outros jovens que não têm Deus na vida, que não têm um princípio bíblico, que não sabem ainda, que não conhecem, que não têm a ideia de um mundo futuro, trazê-los para conhecer este mundo maravilhoso, o mundo cristão, e a forma como vivemos, e apresentar a eles um comportamento sadio, uma vida pura, uma vida maravilhosa na presença de Deus. Mas é preciso que o jovem cristão tenha a visão de um mundo vindouro. É preciso que o jovem cristão pense nas coisas que são de cima. É preciso que o jovem cristão se preocupe em estudar a palavra de Deus, em armazenar na sua memória a Bíblia Sagrada, em pensar nas coisas eternas, e então trazerá, com certeza, muitos que estão vivendo sem Deus, muitos que estão vivendo as ideologias humanas, muitos jovens que estão se entregando a este mundo de ideologias sem saber para onde vão, porque estão aqui na terra, enfim, estão sendo usados por Satanás para cada dia mais destruir as suas vidas e também ser inúteis a este mundo. Mas nós devemos pensar diferente. A nossa visão de mundo, a visão do jovem cristão, de ver o mundo, esse mundo de ideologias, devem ver além, muito além disso. Devemos pensar nas coisas do céu, nas coisas eternas, nas coisas que vêm de Deus, e se prepararmos a cada dia mais para enfrentar essas ideologias. Na Bíblia Sagrada nós temos 3 jovens, dos quais nós podemos trazer o exemplo, deixar um exemplo de jovens cristãos
como viver em um mundo assim. Por exemplo, José, Samuel e Daniel. José foi governo do Egito. Samuel governou Jerusalém. Daniel também pertenceu ao governo de Nabucodonosor, ajudou a Nabucodonosor governar Babilônia. Depois, no reinado de Dario, ele também foi um dos principais governos, e também no reinado de Ciro. Então, Daniel passou por esses 3 governos, e sempre um jovem servindo a Deus. José, na sua casa, ele tinha uma visão de mundo. Ele tinha uma visão diferente da visão dos seus irmãos. Então ele enfrentou as ideologias dos seus irmãos, que eram diferentes das suas ideias, que eram diferentes dos seus pensamentos, dos seus sonhos. José via muito além, pensava muito além, tinha sonhos, e Deus o levou a que seus sonhos fossem concretizados, mesmo que no início ele não fazia ideia do que Deus estava fazendo com ele, mas pouco a pouco ele foi compreendendo o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. E lá no Egito, enfrentando ideologias idólatras, enfrentando homens que não sabiam e que nem pensavam na existência de um Deus todo-poderoso, um Deus invisível, um Deus maravilhoso que estava na sua vida, não tinha visão disso. José enfrentou esse mundo ideológico de idolatrias, e ele venceu, tanto como escravo, tanto na casa de Potifar. Ele venceu a prostituição, como no cárcere ele venceu também, e chegou a ser governador do Egito. Samuel também, na sua época, ele enfrentou ideologias imorais, porque ele foi criado ali em meio aos os jovens filhos de Eli, que corrompiam a forma, corrompiam os ensinos bíblicos, corrompiam as leis e viviam na imoralidade. Mesmo sendo sacerdotes, eles eram sacerdotes corruptos. Mas Samuel era um jovem de oração, era um adolescente de oração, era um jovem que pensava muito além e que via um mundo diferente, que via um mundo não como os jovens cristãos da sua época, mas ele via diferente. E Deus então o chamou, e ele não só foi governo de Jerusalém, ele foi também juiz em Jerusalém. Ele também foi profeta em Jerusalém. E foi Samuel que ungiu o primeiro rei de Israel. Foi Samuel que ungiu o primeiro rei de Israel. Então, ser jovem cristão dos dias de hoje é pensar como pensou José, é vencer como venceu José, é pensar como pensou Samuel, é vencer como venceu Samuel. Samuel também venceu a prostituição. Samuel venceu também a imoralidade, porque à porta do templo aqueles jovens faziam coisas horrendas, sem falar na rebeldia com que eles tratavam as coisas de Deus. Daniel, quando chegou no palácio, ele também enfrentou ali ideologias idólatras, homens que uma ideologia que fazia com interesses materiais para que Babilônia viesse a crescer. Nabucodonosor usava o sangue, ou seja, Babilônia cresceu com o sangue das pessoas, porque
Nabucodonosor, através das guerras, através da escravidão, fazia com que Babilônia, com que o seu palácio fosse um palácio rico, com que Babilônia também viesse a crescer e ser uma cidade poderosa. E Daniel enfrentou todas essas ideologias, o materialismo, a idolatria, o interesse próprio, a cobiça, a ganância, mas ele foi um jovem de oração, sempre na presença de Deus, sempre determinado e vencendo todas essas ideologias na presença do Senhor. E foi por isso que Deus o levou a ser governador em Babilônia, a ser também governador em Babilônia, não só no tempo de Nabucodonosor, mas também no tempo de Dario e também no tempo de Ciro. E já ele já estava mais de idade, mas ele venceu e Deus o levou. Deus levou Daniel a cumprir, a fazer e a cumprir os propósitos que Deus tinha para a sua vida. Hoje também não é diferente. Quanta corrupção há neste mundo, quantas ideologias idólatras, quantos pensamentos materialistas, quantas ideias que contradizem com os princípios da palavra de Deus e contra Deus, quantas pessoas, enfim, um número enorme de pessoas que têm ideários diferentes e que não se igualam, que não vivem conforme a Bíblia Sagrada. O jovem cristão precisa estar preparado para vencer esses ideários, para vencer essas ideologias, para vencer esses pensamentos materialistas, essas ideias materialistas que sufocam a palavra de Deus. Mas o jovem cristão, bem preparado, ele há de vencer, assim como José conseguiu vencer, assim como Samuel conseguiu vencer, assim como Daniel conseguiu vencer. José era homem de oração, Samuel foi homem de oração, Daniel chegava a orar 3 vezes por dia, ele olhava para o lado de Jerusalém e ele orava a Deus, ele buscava a presença de Deus. Na oração, jovem, nós conseguimos vencer, orando a Deus, se relacionando com Deus, buscando a presença de Deus, nós conseguimos vencer esse mundo cheio de ideologias que confrontam, ideologias que contradizem as nossas ideias, e contradizem aquilo que nós pensamos e aquilo que nós vemos, porque nós vemos um mundo mais além. Nós vemos coisas maravilhosas. A nossa visão vai muito além daqueles que não têm Cristo na vida. Nós pensamos mais além, porque nós, conhecendo Cristo, nós sabemos de onde viemos. Conhecendo Cristo, nós sabemos por que nós estamos aqui na terra. Conhecendo Cristo agora, nós sabemos para onde nós vamos. Mas aqueles que não conhecem a Cristo ainda, aqueles que não têm a palavra de Deus enxertada no seu coração, aqueles que não têm a palavra de Deus na sua vida, na sua mente, no seu coração, eles não têm ideia de onde vieram. Não sabem por que estão aqui na terra e também não sabem para onde vão. Por isso, o jovem cristão precisa estar preparados para esses dias de hoje. Gênesis capítulos 1 e 2 fala da criação, a criação de Deus. Antes do princípio, porque os céus e a terra foram criados por Deus no princípio. Agora, o que existia antes do princípio? Deus, ele existiu antes da criação. Deus é um ser eterno. Ele já existia antes do princípio e existirá depois de que toda a criação vier a ser desfeita. Deus é um ser poderoso. Ele teve a força de criar do nada os céus e a terra.
ou seja, tudo que há no universo e também fora e dentro do nosso planeta foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas. Deus é o Criador. Ele é o Senhor de toda a criação, porque pelo seu eterno poder Ele criou e governa céus e terra. O Espírito de Deus também pairava sobre a face das águas. Deus é Espírito, Ele não é material. Ele não é material como a sua criação, Ele é Espírito e não será encontrado através de meios materiais. A verdadeira busca de Deus deve ser uma busca espiritual. Materialmente o homem não vai encontrar a Deus, mas espiritualmente ele pode encontrar a Deus, porque Deus é Espírito. Agora, o estado do mundo no princípio, a terra no princípio estava sem forma. Mas será que Deus fez uma terra sem forma? Deus fez tudo perfeito. Mas quando Satanás ele foi expulso do céu, que ele desceu à terra, a terra se deformou. E agora a terra estava sem forma. Antes de Deus usar seu eterno poder para organizar, tudo estava no caos. Além disso, a terra estava vazia. Antes de criar, havia também uma imensidão de nada. Não tinha nada, um abismo vazio. E ainda mais, a terra jazia na escuridão. A terra estava em trevas. Antes de Deus trazer a luz, havia somente escuridão, uma escuridão profunda. A partir dessa situação original da terra, observamos então a maneira de Deus trabalhar. A primeira coisa necessária para andarmos com segurança é a luz. Então a primeira coisa que Deus fez em sua obra criadora foi converter as trevas em luz. Converter as trevas em luz. Deus é luz por sua natureza, e tudo o que Ele faz é para manifestar a luz da verdade. Deus converte luz, Deus converte trevas em luz. Nós vivíamos nas trevas do pecado, agora vivemos na luz da sua palavra. Deus criou a luz, bem como a maior parte da sua criação. Ele criou pelo poder da sua palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O poder de Deus para criar, também como para manter a sua criação, reside aonde? Na sua palavra. Deus usou sua palavra para criar o mundo e Ele criou com amor. E hoje nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Temos a palavra de Deus aos nossos olhos. Quando verdadeiramente entendemos isto, nós então cuidamos em como valorizar, em como usar a palavra de Deus. Quem somos nós para mudar a sua palavra? Que ela é tão poderosa e ela torna... E o homem às vezes quer tornar a palavra de Deus suave aos seus ouvidos e também suave aos ouvidos a quem ele prega. Com esse poder, com o poder da palavra de Deus, vem a grande responsabilidade de seguir e pregar somente aquilo que Deus revelou, e não pregar aquilo que Deus não revelou. Ele é o Senhor, Ele é a palavra dele que tem o poder eterno da criação. Tendo resolvido o problema da luz, agora Deus converteu o caos, aquilo que estava informe, agora Deus colocou tudo em ordem e formou e deixou tudo maravilhoso, né?
Onde a terra estava sem forma, Deus criou e fez a separação entre o céu azul, a atmosfera, e a terra firme, os mares também. Assim, o poder criador da palavra de Deus coloca todas as coisas em sua própria ordem. A natureza de Deus é de ordenar, e suas ordens são dadas para organizar e manter também a sua criação. Quando a criação desobedece às ordens de Deus, o resultado é o quê? Sempre desordem. Quando o homem desobedece, a terra, não só a terra, mas ele próprio, a família, enfim, tudo vira desordem. Isso se torna óbvio quando olhamos ao redor para o nosso mundo de hoje. A desordem está por toda parte. Em toda parte há desordem. Por quê? Pela desobediência do homem. Então, por causa da desobediência do homem, há esta desordem. Em alguns países, a corrupção é a desordem do mundo. Em outros países, os terremotos é a desordem. Em outros países, os furacões destroem cidades, é a desordem. Em outros países, o terrorismo que amedronta a população é a desordem. E nós vemos o que? Também homicídios, adultérios, homossexualismo. Nós vemos o que mais? A violência, a falta de paz. Nós vemos o que mais? A corrupção. Enfim, tudo isso é desordem por causa da desobediência do homem. Sem falar dos vícios também que o homem atrai para si e acaba desobedecendo a Deus. Porque os homens têm rejeitado a ordem de Deus em sua palavra. Será possível gozar da ordem perfeita de Deus somente quando obedecemos e ensinamos os outros a obedecerem também a sua palavra. Então, quando o homem ele obedece a Deus, ele vive uma vida maravilhosa na presença de Deus, porque ele está obedecendo a Deus. Mas quando ele desobedece, então a desordem acaba com a sua vida física, acaba com a sua vida espiritual, acaba com a sua vida familiar, acaba com a sua vida social, acaba de vez com toda a sua vida. Mas o homem que procura viver, o jovem que procura viver, o jovem cristão que procura viver os princípios divinos, os princípios da palavra de Deus, a sua vida sempre vai estar em ordem. Deus, ele enche o que está vazio. Depois de haver criado um lugar bem organizado e com bastante luz, Deus olhou para a sua criação e viu que a terra ainda estava vazia. Assim ele transformou o estado vazio da terra, colocando plantas sobre a terra firme, planetas e estrelas dos céus, animais também sobre a terra, nos mares, enfim, Deus foi criando, Deus foi enchendo aquilo que estava vazio. Você é uma pessoa vazia, Deus quer encher você do Espírito Santo. Deus quer encher a sua vida de coisas boas. Deus quer encher você de alegria. Deus quer encher você de paz. Deus não quer você uma pessoa vazia, uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem Cristo. Deus quer encher você das coisas eternas. Assim, então, ele transformou o estado vazio da terra, colocando sobre a terra a sua criação. João capítulo 1 e o versículo 3, ele diz aqui, quando ele fala de Jesus, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, de Deus, de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez.
Colossenses 1,6, Paulo também, quando ele ensinava sobre Jesus, ele disse: tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora, como nós podemos entender essas afirmações? Não é preciso nós forçarmos explicações, porque a própria Bíblia nos ensina. Gênesis 1,26 relata: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, Deus se descreve no plural. Os comentários de João 1,3, também Colossenses 1,6, explicam que Jesus teve um papel ativo na criação. Mas ainda Gênesis 1:2 mostra que o Espírito de Deus também participou da criação. As mesmas 3 pessoas que estavam presentes em Gênesis 1 aparecem juntas várias vezes. Marcos 1:9-11 mostra que são 3 pessoas distintas, mas perfeitas e unidas. Após o batismo de Jesus, ele estava subindo da água quando o Espírito Santo desceu como pomba ao mesmo tempo. Então o Pai falou do céu. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas que têm cooperado desde a eternidade para o bem da humanidade. Agora o homem, ele não pensa assim. As palavras de Jesus em Mateus 28:19 colocam as 3 pessoas na mesma categoria. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, quando ele encerrou a sua segunda carta aos Coríntios, ele também disse: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Gênesis capítulo 3 fala da queda do homem. É a leitura de terça-feira. A queda do homem é o momento registrado na Bíblia Sagrada em que Adão e Eva desobedecem a Deus. Esse terrível ato do primeiro casal também é chamado de pecado original. Foi nesse momento que o pecado contaminou a humanidade, causando separação entre Deus e o homem. A queda do homem também explica perfeitamente a situação atual em que a humanidade se encontra. A queda do homem foi um evento histórico e não existe espaço na Bíblia para outro tipo de interpretação. Algumas pessoas insistem em procurar interpretar a história da queda do homem como se fosse um mito, como se fosse uma alegoria. A Bíblia é clara ao afirmar a historicidade desse evento. E qualquer interpretação que desconsidera essa realidade contradiz com a palavra de Deus, contradiz com as Escrituras. Para os que defendem uma conciliação entre o evolucionismo e o criacionismo, a queda do homem foi o momento do despertar da autoconsciência e da personalidade do homem. Essa é outra interpretação totalmente contrária ao relato bíblico dos primeiros capítulos do livro de Gênesis. A verdadeira doutrina bíblica é a que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Agora, dotado de intelecto, capacidade de governo, tomada também de decisão e até responsabilidade moral. Se tirarmos ou ignorarmos a historicidade da queda do homem, como é descrito em Gênesis, então será impossível interpretarmos a Bíblia. O pecado original. Como aconteceu a queda do homem? A Bíblia nos diz que
claramente como ocorreu a queda do homem. Satanás utilizou a serpente para se aproximar de Eva, e ao invés de Satanás confrontar Adão, ele confrontou e tentou a Eva. Perceba que a sequência da tentação foi basicamente a mesma de qualquer pecado que é cometido atualmente. Sob esse aspecto, é fácil perceber que o pecado já havia dominado Eva antes mesmo dela comer o fruto. Ao estender as mãos em direção ao fruto, com a intenção que havia em seu coração, Eva naquele momento já era uma pecadora. Ao comer o fruto, ela apenas consumou o pecado. Eva não resistiu à tentação da serpente, comeu do fruto da árvore do conhecimento e também deu ao seu marido. Logo os olhos de Adão e Eva se abriram, foram abertos e eles se esconderam, porque descobriram que estavam nus. Descobriram que estavam nus, eles não estavam vestidos. Questionados por Deus porque pelo fato da sua desobediência, eles se comportaram como pecadores. Adão tentou colocar a culpa no próprio Deus e, consequentemente, também colocou a culpa na mulher, quando ele disse: foi a mulher que tu me destes. Agora, Eva, por sua vez, jogou a culpa na serpente. Então, esse comportamento continua o mesmo nos dias atuais. Sempre tentamos buscar justificativas para os nossos erros. O que nós precisamos lembrar é que Deus, ele perdoa pecados, mas ele não perdoa justificativas. No entanto, o homem precisa se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é um pecador e pedir perdão para Deus, e não procurar justificar os seus erros, porque Deus não perdoa as suas justificativas. Agora, qual era o fruto da árvore do conhecimento? Definitivamente a Bíblia não explica, também a Bíblia não especifica qual era aquele fruto, mas seja qual for o fruto, não importa. Agora, o que importa é que o fruto, ele é uma ilustração como conhecimento ilimitado. Agora, depois veio a sentença após a queda do homem. Logo após a queda, Adão e Eva foram tomados por um sentimento de culpa e rapidamente eles foram avisados da separação que o pecado causou entre eles e Deus. O próprio ato imediato de o casal ter se escondido aponta para essa realidade, que eles estavam sendo separados de Deus por causa da desobediência. Ao se encontrarem com Deus, eles receberam a seguinte sentença: a morte seria uma realidade a partir daquele momento. Eles iam morrer. Haveria também dores, tanto para a mulher e também para o homem. O suor seria constante na sobrevivência humana. Por último, eles foram banidos da presença de Deus. Agora é importante entender que Deus criou o homem como um ser pessoal, moral e com capacidade intelectual de discernir as coisas, de discernimento. Isso significa que ao mesmo tempo em que o homem era inocente, por conta de sua natureza que não havia sido contaminada pelo pecado, isso significa que ao mesmo tempo disso, ele também era capaz de fazer escolhas livremente, bem como julgar o que era bom e também o que era mal. A diferença é que Adão e Eva conheciam agora o mal. Antes eles conheciam o mal de uma forma diferente, agora eles conheciam o mal de outra forma. Após o pecado original, o homem passou a conhecer o mal de uma forma experimental. Antes da queda, eles conheciam o mal de uma forma teórica apenas.
porque eles sabiam que desobedecer era mal. Desobedecer a Deus era fazer coisa má. Mas agora eles experimentaram. Na experiência agora eles sabiam o que era a desobediência. Gênesis capítulo 3, e o versículo 15, é a leitura de quarta-feira, e diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essas palavras são ditas por Deus à serpente, que é Satanás, por ocasião que esta induziu a Adão e Eva ao pecado. Ele diz, porém, inimizade entre ti e a mulher. Nessas palavras, Deus está afirmando que deverá existir inimizade permanente entre Satanás e a raça humana. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Essas palavras são uma repetição da afirmação anterior de Deus, ou seja, que a inimizade seria estabelecida entre todos os que estão sujeitos a Satanás. E o descendente da mulher também, no caso aqui, Cristo. Por que afirmamos que o descendente da mulher, neste caso aqui, é Cristo? Porque vários textos do Novo Testamento apontam para Cristo como descendente da mulher. Além disso, na sequência de Gênesis 3 e 15, é dito que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Cristo derrotou a Satanás quando ressuscitou dentre os mortos. Foi que Cristo então esmagou a cabeça da serpente. Este te ferirá a cabeça. Essas palavras apontam para o descendente da mulher, Jesus. Jesus ferirá, como de fato feriu, a cabeça da serpente, Satanás. Isto aconteceu quando Cristo completou a sua obra de redenção, salvando os pecadores, ressuscitando dentre os mortos. E tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus conclui a sentença dizendo que Satanás, representado na serpente, iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, Jesus. Isto é uma referência à crucificação de Jesus. Foi necessário que Jesus fosse crucificado, mas isto comparado com a sua ressurreição é apenas um ferimento no calcanhar. O que nós devemos notar aqui é a diferença entre cabeça e calcanhar. Um ferimento no calcanhar tem consequência, nunca tem as consequências que tem um ferimento na cabeça, ou esmagar da cabeça. Conforme o Novo Testamento, a cabeça, ela representa poder. Então, o poder de Satanás foi derrotado por Cristo quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. Atos capítulo 17, o versículo 18, é a leitura de quinta-feira, quando Paulo está no Areópago e os telespectadores dele, né, aqueles que o ouviam, eram os filósofos e os epicureus. Os filósofos epicureus e estoicos. Diz aqui, contendiam com ele, e uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Paulo enfrenta as ideologias da sua época. O discurso de Paulo em Atenas, do capítulo 17, versículos 16 a 34, é um dos primeiros textos em que se trata diretamente da relação entre gentios e cristãos. O discurso ele é emblemático. E por que ele é emblemático? Porque ele apresenta o primeiro encontro entre a filosofia grega e a fé cristã. Isso no interior do Novo Testamento. Ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, dos
nós nos confrontamos com inúmeras situações de confronto entre judeus convertidos e gentios. Aqui se disputa sobre as obrigações desses últimos de seguir as práticas legais e rituais do judaísmo, como, por exemplo, a circuncisão e a guarda dos sábados. O discurso de Paulo em Atenas se dá por volta do ano 50 a 52 depois de Cristo. Isso no Areópago. Paulo percebe o temor supersticioso que é chamado de desidaimonia dos gregos, porque ele encontrou na cidade imagens ali, imagens de todas as divindades, e todas as divindades tinham ali um altar, incluindo também um altar ao Deus desconhecido, que era chamado Agnostoteu. E ele utiliza esse altar vazio como argumento para o seu discurso. Os seus interlocutores eram os filósofos e os filósofos epicuristas e também os estoicos. Agora, essas escolas filosóficas que estavam em alta na época de Paulo podem servir como reflexão sobre as concepções de Deus, o Deus dos judeus e de gregos. Também sua relação com a discussão filosófica na antiguidade tardia. Podemos perceber no discurso de Paulo influências do pensamento estoico a partir dos temas tratados e da citação do filósofo Cleantes, e também a proximidade que tinha as ideias do apóstolo Paulo e do filósofo Sêneca. Efésios capítulo 4, versículo 23, e nós queremos fazer uma meditação dos versículos 17 até o versículo 24, mais o versículo 23 do capítulo 4 de Efésios, fala da renovação da mente, e vos renove no espírito da vossa mente. Atos capítulo 17, o versículo 28, que é a leitura do sábado, diz Paulo: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ou seja, os profetas disseram, somos também sua geração. Então aqui nós vemos o sentido da cosmovisão cristã, o sentido que uma pessoa vai ter de uma cosmovisão do mundo humano e de um mundo cristão. Isso faz a diferença na mente, porque a mente renovada pelo poder de Deus, uma mente renovada pela palavra de Deus, a cosmovisão vai ser diferente. Quem tem uma mente renovada em Cristo vê as coisas eternas. Quem não tem uma mente renovada em Cristo vê apenas as coisas terrenas. E é por isso que a nossa mente deve ser uma mente renovável. Todos os dias nós precisamos renovar a nossa mente e pensar nas coisas eternas e memorizar e também guardar e armazenar a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, e vivermos conforme a vontade de Deus. Agora, porque uma mente renovada da palavra de Deus nos dá uma outra visão deste mundo. Quem tem uma mente renovada em Cristo, quem tem uma mente renovada conforme a palavra de Deus, ele vê o mundo de uma forma diferente. Então, o que é estilo, por exemplo? Estilo é um modelo, é um padrão. Fala-se muito sobre estilo nos dias de hoje, com relação à moda e aos costumes. Na verdade, o estilo é determinado pela maneira de pensar. A forma como as pessoas veem a vida e como as pessoas valorizam as coisas está conforme ele pensa, ou conforme ele agrega pensamentos, conforme ele agrega ideias. Se os seus pensamentos, se as suas ideias forem renovadas
através da palavra de Deus, ele vai ver as coisas de Deus, ele vai pensar nas coisas de Deus. E por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque quando o homem pensa nas coisas de Deus, ele vive uma vida eterna, ele pensa nas coisas eternas, ele se prepara para as coisas eternas. Mas quando o homem pensa nas coisas da terra, ele vive uma vida terrena, ele se prepara para o mundo terreno. E a vida terrena não garante salvação para o homem, a não ser que esta pessoa viva no mundo pensando nas coisas do céu. Nós vamos ver aqui as características predominantes do mundo antigo, ou seja, do nosso estilo de vida. Como nós vivíamos no tempo antigo, como nós vivíamos sem Deus. A inutilidade dos pensamentos, os nossos pensamentos úteis, isso se deve aos valores que eram invertidos, que nós vivíamos invertidos na nossa vida. As coisas inúteis, elas são hoje as coisas inúteis, e sempre foi assim, as coisas inúteis, elas são mais valorizadas, e as coisas de Deus são rejeitadas. E quando se valoriza as coisas dadas por Deus como se fossem coisas inúteis, a vida se torna fútil, nós desperdiçamos a vida e não vivemos. Não sabemos nem o que é vida. Agora, por exemplo, também, a supervalorização da aparência física. Quantos jovens que continuam ingerindo anabolizantes veterinários, chegando até morrer, chegando a óbito. Por quê? Porque estão obscurecidos no entendimento. Isso é o versículo 18. E o que o apóstolo Paulo quer dizer com a escuridão do entendimento? Ele quer dizer que o entendimento desse está escuro para as verdades de Deus, mas está claro para as mentiras de Satanás. Que coisa triste saber que há pessoas totalmente ignorantes para as verdades de Deus, mas sábios para fazer o mal, astutos para maliciar, têm sabedoria para projetar assaltos, para matar pessoas, para fazer guerras, têm sabedorias para projetar armas, enfim, para fazer maldade, mas não têm sabedoria para pensar nas coisas de Deus. Não projetam as coisas de Deus. Não sabem projetar para ganhar almas para o reino de Deus. Projetar para fazer bem aquilo que é de Deus. No capítulo 3 da carta de 1 Coríntios, Paulo explica que o gentio ali chamado de homem natural, eles não conseguem discernir as coisas de Deus porque eles são naturais. Agora, as coisas de Deus, elas precisam ser renovadas na nossa mente para que nós possamos compreendê-las espiritualmente. Por isso que aqueles que são espirituais, eles entendem as coisas de Deus, compreendem as coisas de Deus, sabem das coisas eternas, mas aqueles que são naturais, eles não discernem o reino de Deus, não sabem o que são as coisas eternas. O versículo 18 ainda fala sobre a separação da vida de Deus. A vida de Deus é a vida em Deus. Jesus disse: eu sou a vida. E ele também disse que eu dou a vida. E ele dá a vida em abundância. Um gentio não vê graça na vida de Deus vivida por um cristão autêntico, por um jovem que procura viver uma vida em Cristo com uma mente renovada, com os pensamentos eternos, com um jovem que se guarda para fazer a vontade de Deus, como um jovem
que se guarda para fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, resistir ao pecado, manter-se fiel, buscar santidade, adorar, servir, perdoar, abençoar, ofertar, estar na congregação, louvando e glorificando o nome do Senhor. Isso são coisas que os jovens vivem em Deus e que não são entendidas, que não são compreendidas por aqueles que não têm vida com Deus, por aqueles que não vivem uma vida na presença de Deus. Não são entendidas essas coisas. No versículo 19, Paulo fala sobre a depravação e a impureza. Isso o versículo 19 do capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Essas duas palavras têm a ver com, tanto depravação quanto impureza, tem a ver com a sexualidade pecaminosa. Pornografia, prostituição, adultério, pedofilia, prostituição infantil, homossexualismo, enfim, são exemplos de como a sociedade ignora uma vida em Deus e caminha por essas vias de depravação moral. A indústria de prostituição e da pornografia movimenta bilhões de dólares, porque as pessoas gostam de pornografia. Os homens que não têm Deus gostam de ver pornografias. E aí o que acontece? Essa indústria que movimenta bilhões de dólares. Por isso, qualquer locadora de vídeos ou banca de jornais, ou agora a internet, que também oferece para o homem a facilidade dessas coisas e ganham por isso, né? Então se compra também, se quiser comprar, compra por preços acessíveis à maioria das pessoas. Agora, como pode uma sociedade conviver com coisas tão degradantes, conviver com coisas tão abomináveis aos olhos do Criador? Vale lembrar que Deus não aceita seguidores desse tipo na sua casa, na sua presença. Deus não aceita pessoas assim. São pessoas que vivem nas trevas, são pessoas que vivem no pecado. Então, há um texto na Bíblia que nós devemos, se puder, no mundo que nós estamos vivendo, teríamos que ler todos os dias esse texto. Não só oferecer às pessoas para que leiam, mas também nós lemos esse texto. Romanos capítulo 1, versículos 28 a 32. Mas no versículo 22, fala sobre os desejos, que as pessoas são enganadas pelo desejo. Os desejos são por vezes chamados na Bíblia de paixões da carne. Alguém que se deixa conduzir pelos desejos carnal, ele é carnal e também é inconsequente. Você sabe o que acontece com a criança cujos pais atendem todos os seus desejos? A própria psicanálise, ela explica que os desejos não podem ser desenfreados, precisam ser censurados e contidos. O apóstolo Paulo observa que tais pessoas que vivem assim uma vida satisfazendo os seus desejos carnais, eles se corrompem, ou seja, se consomem, se acabam na satisfação desses desejos desenfreados. Um exemplo disso é os vícios. As pessoas entram em vícios de coisas más. Os vícios nas drogas, vícios na bebida alcoólica, vícios na prostituição, vícios na pornografia, vícios e mais outros vícios e vícios. E eles se acabam fisicamente,
se acabam espiritualmente, e é por isso que a taxa de mortalidade de pessoas que morrem são mais altas entre os jovens. Entre os jovens, porque nesta fase, na fase da juventude, é quando o jovem ele é mais tentado aos desejos da carne e acabam então cedendo a esses desejos, entrando nesses vícios e fisicamente se acabam e muitos estão morrendo. Então, jovem cristão, permaneça firme na presença de Deus. Não saia da presença de Deus e traga outros para também servir ao Senhor. O estilo novo de vida para o homem é Jesus Cristo. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Por isso é preciso reconhecê-lo como o autor da vida e também o autor da nossa salvação. Ao reconhecer Jesus como autor da vida, como autor da salvação, você se abre para receber uma renovação de mente. A sua mente vai ser renovada. O seu coração vai ser renovado. Se era um coração malicioso, pensando em coisas ruins, um coração para fazer o mal, ele vai ser transformado. Ele vai ser renovado, a sua mente vai ser renovada. O que antes era ignorância e escuridão, agora vai ser transformado pela palavra de Deus. Na medida que você aprende a palavra de Deus, sua mente ela vai sendo purificada e também vai sendo reorientada conforme a palavra do Senhor. Isso se chama discipulado. E nós precisamos ser discipulados a cada dia, porque a cada dia nós somos orientados, nós somos direcionados, nós estamos aprendendo, nós estamos buscando melhorarmos a nossa vida na presença de Deus. Os valores eles mudam, a mudança será tamanha que até seus costumes também mudarão. O apóstolo Paulo aqui ele fala sobre o trocar de roupas, né? Ele fala despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Então o velho homem deve se acabar, deve sumir, porque nós precisamos se revestir do novo, o novo homem em Cristo, o novo homem segundo o que Deus quer. Então despir-se do velho homem e revestir-se sempre do novo. As roupas e os modos denunciam a mente. As roupas e os modos, o comportamento, as expressões, os gestos, a palavra, como você anda, como você fala, como você vive, como você se comporta no mundo, expressa, denuncia aquilo que você pensa, aquilo que está na sua mente, aquilo que está no seu coração. Então, por isso é que precisamos mudar por dentro, mudar a mente, ter uma mente renovada em Cristo, ter um coração transformado em Cristo, para que a nossa expressão, o nosso comportamento, então, vai mudar para fora também, porque nós vamos viver conforme o Senhor quer, e o mundo vai ver a nossa vida, vai olhar para nós e vai ver Cristo na nossa vida. Ao abrir sua vida para Jesus, sua mente será preenchida com seus ensinos e sua vida então será transformada. Quando o homem se abre para viver uma vida em Cristo, a sua vida é transformada, a sua mente é renovada, o seu coração é purificado e a pessoa vive conforme Deus quer que ele viva, conforme seus propósitos. O sentido de cosmovisão, então, ou seja, o modo que você vê o mundo, com certeza também vai mudar quando você ter a sua mente renovada, quando você ter a sua mente transformada, quando o seu coração estiver cheio de Bíblia.
quando a sua mente estiver cheia da palavra de Deus, quando você estiver cheio do Espírito Santo, a sua visão de mundo vai ser diferente. Você vai ver o mundo de uma forma diferente. E você vai vencer as ideologias humanas, as ideologias com interesses humanísticos, com interesse com interesses próprios. E você vai vencer tudo isso, porque a sua mente vai estar renovada. E você vai ver o mundo que Deus quer que você veja, né? Que Deus assim abençoe a nossa vida e que nós possamos vencer a cada dia em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical, Lição para Jovens.